tudo bem? O STF entrou hoje na fase mais decisiva do julgamento da ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no país. O primeiro a ser interrogado foi o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Ao longo da semana, outros 7 réus serão ouvidos pelos ministros da primeira turma, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficará frente a frente com Alexandre de Moraes. Já ficou hoje frente a frente, mas ainda não foi interpelado. Hoje nós tivemos o interrogatório de Mauro Cid, um militar que já foi ouvido 12 vezes pela Polícia Federal e pelos juízes do Supremo e mudou seu depoimento em pelo menos 5 oportunidades. É nas palavras dele, na delação apresentada por Mauro Cid, que o STF fundamentou todo o edifício do suposto plano de golpe de Estado no país. Se as acusações de Mauro Cid não pararem em pé, o que vão fazer os ministros do Supremo Tribunal Federal? Bem-vindo à última análise de hoje. Vamos conversar aqui com os nossos colunistas que estão no estúdio. Salve, Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Grande Tosi, hoje a gente está não na última análise, mas na primeira análise, né? A gente está vendo o depoimento ainda, nem se encerrou. Quando a gente veio para cá, estava acontecendo ainda, mas a gente já tem informação e análise fresquinha aqui para vocês, com um prazer enorme estar do lado do Marcília, do Guilherme e de você, Tosi. No calor dos fatos, né, Guilherme Kilton? É isso aí, Tosi. Boa noite, Deltan, boa noite, Marcília e toda a nossa audiência da Gazeta. Salve, Marcília, como é que você está? Bem-vindo. Tudo bom, Tosi? Prazer estar aqui contigo, Deltan, Kilter, toda a audiência. Vamos lá, temos muito a dizer. Pois então, hoje o tenente-coronel Mauro Cid foi interrogado no Supremo. O que mais se ouviu nas respostas do militar foram expressões do tipo acho que, se não me engano, não me lembro, não sei dizer, não participei da conversa, eu não estava lá. Do ponto de vista da acusação da Procuradoria-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes, eu perguntaria para vocês, dá para dizer que o depoimento de Mauro Cid foi uma decepção para eles, com tantas negativas, tantas evasivas, tantas faltas de confirmações nas respostas, Deltan? Tosi, o depoimento do Mauro Cid ele tem uma série de problemas. E para a gente entender esses problemas, a gente tem que voltar lá atrás. Essa delação ela foi feita depois de 129 dias de prisão, sem uma acusação criminal contra Mauro Cid. 129 dias de prisão sem acusação criminal, quando a regra é você só pode manter a pessoa presa por 35 dias e ou você oferece a acusação ou você solta. E ele ficou preso 129 dias. Ele lembra aquelas piadas que existem por aí de que quando você força muito, você coloca uma grande pressão sobre alguém, a pessoa fala qualquer coisa. Ficou 129. E aí alguém pode dizer, mas a Lava Jato não prendia também a pessoa por longos prazos? Jamais mantivemos as pessoas presas mais de 35 dias sem uma acusação criminal. Nenhum caso. Em nenhum caso. E sempre que você mantinha a pessoa presa, estavam presentes os requisitos da preventiva. E mais de 80% das colaborações da Lava Jato nem vieram de presos. Lá no STF, 100% das delações premiadas vem de gente presa. Então já começa torta aí a delação do Mauro Cid, Tosi. E aí você vai agregando outros elementos. Você teve a soltura do Mauro Cid, de repente você tem aqueles áudios espontâneos vazados, em que ele fala que ele estava sendo pressionado a dizer coisas que ele não acreditava, que não era verdade. Aí ele é preso novamente. Aí ele corrige o depoimento, muda lá o depoimento, é solto, e o Alexandre de Moraes fala, olha, se você não falar toda a verdade agora, quem vai pagar por isso vai ser a sua esposa, a sua filha, o seu pai, numa conduta ali altamente questionável. E aí o Mauro Cid vai dando uma série de depoimentos, já deu 12 depoimentos, muda de versão 5 vezes, ele adita novas informações pelo menos 3, se contradiz pelo menos 2. Então você tem uma série de falhas que fazem com que o depoimento do Mauro Cid hoje, ele não vale mais nada. Vamos discutir ele que sim, vamos entender o que está acontecendo, o que ele traz, até que ponto vai o depoimento dele, mas hoje você não consegue mais tomar ele em conta para nada, para uma acusação criminal de forma alguma. E veja que mesmo um depoimento que fosse consistente, coerente, firme do começo ao fim, que a pessoa não tivesse sido presa 129 dias sem acusação, que ela não tivesse falado em áudios espontâneos, estou sendo pressionado a dizer o que não é verdade, uma colaboração que não tivesse nada disso, ainda assim ela depende daquilo que a gente chama de provas de corroboração, ou seja, provas adicionais que confirmem. Agora, quando você tem todos esses elementos que minam ela, que enfraquecem ela, aí você não precisa só de prova de corroboração. Ela pode até te dar um caminho de investigação, mas você vai precisar, para provar cada fato, de provas absolutamente independentes.
E hoje, o que a gente teve é mais um exemplo daquilo que a gente vinha vendo ao longo dos últimos meses. Mais evidências da fraqueza dessa colaboração do Cid. Qual foi a sua impressão, Guilherme Kilter, do depoimento? Essa e várias outras, Otose. Primeiro que nem deveria ser o Alexandre de Moraes naquela cadeira fazendo as perguntas pro Cid, porque ele é a parte interessada, ele é vítima. Várias vezes ele coloca, vocês falaram sobre mim nessa reunião, o que vocês falaram de mim é ridículo, quando um juiz é o acusador, é o julgador e a vítima. Então aí já começa tudo errado, já não devia valer só por isso. Além dos fatos que o doutor falou, 120 e tantos dias preso preventivamente. E lembrando, ele foi preso preventivamente por suposta fraude no cartão da vacina. Exato. E deu depoimento sobre golpe de Estado, sobre joia, sobre cartão de vacina, sobre tudo e mais um pouco ele deu depoimento, até que o Alexandre de Moraes achou algum que valeu, fixou com esse daí e soltou ele depois do acordo de delação premiado, depois de mais 120 dias preso. Daí vaza os áudios. Ele é preso de novo por suposta obstrução de justiça, sendo que de concreto ele não fez nada, ele mandou áudio para um amigo reclamando do STF e tudo mais. Ele é preso de novo até que ele fale que não, aqueles áudios eu não estava, eu estava desabafando, era questão emocional, não valia de nada. Alexandre de Moraes, não, então tá bom, então a gente fica com a versão, convenientemente, fica com a versão que privilegia a narrativa do STF, do golpe de Estado, e essa é a versão que a gente vai manter. Não se anulou a versão. E aí ele volta, é solto, depois é preso de novo por causa disso. Então ficou um processo tão enrolado, sem base nenhuma, e o Alexandre de Moraes usa isso como base, como pilar sólido para acusar todos os envolvidos ali por golpe de Estado. O principal fundamento dessa acusação dele é a delação do Mauro Cid, e não há quaisquer outras evidências além dessa frágil constatação dele. E como você mesmo falou, várias vezes ele fala, não estava na sala, não estava nessa conversa, não sei, tem que perguntar para fulano, tem que perguntar para ciclano. Então, era uma bravata, conversa de bar, então tudo completamente frágil, não há evidência nenhuma. Ele até fala da minuta do golpe, suposta minuta do golpe, a gente pode entrar nesse assunto depois, que várias pessoas estavam pressionando o Bolsonaro para assinar, o Bolsonaro não queria assinar, não queria dar golpe, não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. Então parece que nessa versão ele mais inocenta o Bolsonaro e todos os militares ali do que qualquer outra coisa. Pois é, o que deu a impressão, Marcília, é de que o Mauro Cid depôs e não confirmou a maior parte das coisas que o STF, que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Deu uma impressão num determinado momento que era como se fosse um toureiro, toreando as investidas do boi. Só que, apesar do clima ameno, até que hoje nessa sessão, era um tiro na água atrás do outro. Não conseguiram muito enquadrar nem fazer com que o Mauro Cid revelasse grandes coisas. Qual foi a tua impressão, Marcília? Olha, bom, me atendo à sua questão inicial, se isso surpreendeu, sobretudo os ministros ou o ministro Moraes, eu acho que não. O ministro Moraes, eu acho que sabia, e a PGR também, o que tinha ali na mão. O Mauro Cid é um homem de 11 versões, salvo engano. Se não é 11, é 10, 9, enfim, ele deu diversas versões, inclusive outro dia para espanto do próprio ministro Fux, que foi quem se espantou com a quantidade de versões que ele já havia dado. Então, ou é um homem ou coagido ou inseguro o suficiente para não ser um depoimento ou um depoente confiável. Isso eu creio que todos nós no planeta Terra, pelo menos os que estão atentos a esse caso, sabemos. E creio que os ministros também. O ponto é que a gente também sabe que os ministros não precisam de provas para tocar esse caso adiante, senão esse caso sequer existiria. A gente sabe que se houve alguma coisa, se houve alguma tentativa, se houve, melhor dizendo, alguma cogitação de um golpe de Estado no Brasil, esse golpe não saiu da cogitação. Esse golpe ficou nos atos preparatórios, se muito, e isso parece claro até agora para todo mundo. Então, não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não há nada ali que possa ser punível, e o Cid está fazendo o jogo que muito provavelmente sabe-se lá por qual razão. Eu espero que não seja a razão do Estado estar coagindo a ele, mas parece, pelos vídeos, inclusive da delação dele, que sim. E como o Deltan falou, inclusive a família dele mencionada ou envolvida numa espécie de ameaça de consequências, e a gente está nesse lugar. O Cid deu um depoimento horrível, eu assisti, sobretudo, as falas
ou as perguntas feitas pelos advogados principais desse caso, os advogados Celso Vilardi e o Juca, né, respectivamente advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, e que, sem dúvida alguma, deram um banho nesse caso. Aliás, é bom que se registre. A gente precisa entender que advogado bom é aquele que é técnico e que fala manso, fala respeitosamente. Não necessariamente você precisa sair batendo na mesa e gritando para ser um bom advogado, ao contrário. E eles mostraram que vieram, fizeram perguntas super pertinentes, deixaram o Cid constrangido o tempo inteiro, e é isso. A testemunha, ou o depoente ali, o réu colaborador, não é confiável. Isso ficou claro durante os depoimentos, e acho que a gente vai ver alguns vídeos que vão demonstrar isso claramente. Eu acho que, como você bem mencionou também, ficou ali evidente que a marca registrada das declarações do Cid foram todas, não sei, não me lembro, e eu acho, bom, isso não é de forma alguma algo que faça com que um caso pare de pé. E como bem lembraram também Deltan e Kilter, esse caso só está de pé hoje por conta dessa delação do Cid. O que mais eles têm? Todos até agora refutaram cabalmente o golpe. E vou dizer ainda uma última coisa para terminar o meu extenso primeiro comentário, que é o seguinte: nas delações do Cid, ele próprio chega a dizer que, pela teoria da compartimentação, algo que o próprio Aldo Rebelo depois vai também reverberar no seu depoimento, não é possível, dentro do ambiente da hierarquia militar, alguém saber de tudo o que estava acontecendo para cima e para baixo. Porque aquelas pessoas, elas conhecem apenas aquilo que foi mandado a elas. Eu não sei para quê e nem de onde vem aquilo que está sendo nas minhas mãos. O Aldo Rebelo, como já foi ministro da Defesa, deu um depoimento nesse sentido e tentou ser calado. E o Cid disse isso na delação, e isso também passou despercebido. E esse é um fato essencial, porque se eles não estão ouvindo toda a cadeia militar, todo mundo envolvido na hierarquia, apenas alguns, esses alguns vão, como o Cid tem feito, apenas poder dizer de ouvir falar. Bom, vocês estão quase me convencendo aqui de que ele era, na verdade, uma testemunha de defesa dos outros réus, viu? Mais ou menos que nem a Janja, que tem algumas pessoas inventaram a teoria de que a Janja é uma bolsonarista infiltrada no governo, porque ela está destruindo o governo Lula melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a gente pode criar essa tese também, de que o Mauro Cid é uma testemunha de defesa infiltrada ali para livrar os réus. Em todas as perguntas, praticamente, salvo engano, vou dar uma de Cid aqui, salvo engano, salvo não me recordo, todas as perguntas que tentavam enquadrar o Bolsonaro, fazer ele culpar o Bolsonaro por alguma coisa, ele dizia: eu não sabia, não levei isso para o presidente, não conversei com ele a respeito disso, foram negativas. Então, realmente, nesse ponto, você tem razão de que ele mais deu negativas às afirmações dos ministros da Procuradoria do que respostas confirmativas. Bom, nós temos vários trechos de vídeos aqui, a gente vai colocar vídeos curtos, tá? Porque não queremos cansar a nossa audiência, mas são vídeos importantes de trechos, pontos altos do depoimento do Mauro Cid. Sobre a tese de que havia um movimento orquestrado para criar o caos, tudo o que ele disse foi que eram bravatas típicas de conversas de WhatsApp. Vamos rever esse trecho. O senhor também coloca que havia discussões nesse período, o senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerando, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de grupos do WhatsApp. Ele ia concluir. Bom, antes da gente comentar esse trecho, tem um outro trecho que também fala da mesma coisa e foi no momento em que o Mauro Cid respondia ao ministro Luiz Fux. Ele quis saber o que afinal eram as bravatas
mencionadas várias vezes no depoimento, que eram basicamente reclamações de WhatsApp. Confira a outra resposta do Mauro Cid. O senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Ministro, é porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente, né, talvez de 30 anos, você conhece, tem muita gente ali que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, reclamando falava que fazia tudo e não fazia nada. Então, isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, eu vou matar esse cara. Entendi. Então, era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Como a minha função era essa, né, na ajudança de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente, né, tanto de fora para dentro como dentro para fora. Né? Então, de certa forma, principalmente nesse período final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte maior de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que é o que eu posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam convivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartos, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou o decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabia, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo, do que o pessoal que está na ponta da linha. Então era basicamente isso. Então a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. O que vocês dizem sobre esse trecho, a definição de bravatas, que o Luiz Fux ficou curioso em saber, afinal, o que eram essas bravatas, ele detalhou bastante até, né? Quem fazia as bravatas, onde elas aconteciam, nos grupos do WhatsApp, mesmo entre os militares, né? E ele deu a entender ali, na resposta, que eram coisas espontâneas de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, que queriam saber se alguém ia tomar alguma posição, mas disse também que já havia um desmantelamento de toda a estrutura e perguntavam para ele porque achavam que ele podia saber de alguma coisa e ele não sabia de nada. Sim. Eu acho que o Fux não deve fazer ideia de como é o WhatsApp de político ou de assessor, né? Porque é uma loucura, você recebe de tudo. Você recebe pedido de emprego, pedido de asfalto, pedido de golpe, pedido de fake news, pedido de qualquer coisa. Eles mandam para político e falam, isso daqui é sério, está acontecendo, vamos fazer isso, dá para fazer assado, dá para prender não sei quem. Então, todo mundo pede de tudo. Ainda mais quando a gente está falando do presidente da República. Ainda mais num período eleitoral, um pós-eleitoral, que estava tudo borbulhando, tinha pessoas acampadas na frente dos quartéis, tinha um monte de manifestação, tinha muita gente efervescente nesse momento. Então, o Mauro Cid fala, olha, o que eu recebi eram só indagações no WhatsApp, reclamações. Nada disso configura, claro, um planejamento de golpe. Então, você vê o teor das perguntas. O Alexandre de Moraes está perguntando se conversas, reclamações de WhatsApp podem ser consideradas como planejamento de golpe de Estado. Gente, se for assim, se pegar o WhatsApp de qualquer um de direita nessa época das eleições, vai querer condenar todo mundo, porque todo mundo recebia mensagem, todo mundo queria que emplacasse alguma coisa, que acontecesse alguma coisa, e se tudo isso pudesse ser levado em consideração como planejamento de golpe de Estado, vai todo mundo preso, acabou. Não precisa de julgamento, não precisa de prova, não precisa de evidência, não precisa de nada. Então é interessante reparar isso, como o que de fato só existiam era bravatas, eram conversas de WhatsApp. É interessante, como não se fala em provas, não se fala em evidências, só se fala em conversas, e é isso que a gente tem. Assim, ao longo do depoimento do Mauro Cid, eu vi vários momentos em que ele falou dessas bravatas. Teve um outro momento em que alguém perguntou para ele sobre, o Alexandre de Moraes, o Fux, perguntaram para ele sobre algo que foi apreendido no celular dele, nos arquivos do computador salvos, que era uma série de páginas de uma minuta de golpe, e no final tinha uma espécie de post-it cobrindo as providências finais. E aí perguntaram para ele o que eram as providências finais, o que era aquilo lá, ele falou, olha, sinceramente eu não sei. Eu recebia um monte de coisa, uma chuva de coisas no meu celular, eventualmente eu mandava para um outro celular, quando precisava ler numa tela, jogava no outro celular que eu abria no WhatsApp do desktop, salvava lá, mas são coisas que eu recebia a centenas, e eu não passava, eu filtrava, eu tinha uma função de filtro em relação ao presidente Bolsonaro, ele fala. E,
para uma pessoa que não vive o dia a dia da política, isso pode parecer estranho, mas como o Gui contou, quando eu estava fazendo campanha eleitoral para as eleições de 2022, eu recebi uma série de documentos desse tipo, minutas de decretação de estado de sítio, etc., Cuidado, que me mandaram ou me entregaram pessoalmente, mas eu não tinha nem contato, então não mandei. Imagine se eu tivesse encaminhado. Se eu tivesse encaminhado para frente, eu estava lá respondendo hoje. Mas eu recebia, olhava, eventualmente deixava de lado ali. Agora, imagina ver uma busca e apreensão na minha casa e aprender coisas que você recebe de pessoas que são eleitoras, bolsonaristas, pessoas que estão na frente do quartel buscando alguma medida, sem nem entender o contexto constitucional, o que pode ou o que não pode, e você recebe de absolutamente tudo. E aí, em outro momento, o Mauro Cid estava falando também de uma reunião que aconteceu em novembro, uma reunião numa salão de festas de um condomínio, de um militar, em que vieram vários militares de segundo, terceiro escalão, e eles fizeram uma reunião, e dali teria saído, as perguntas eram relacionadas a um manifesto que teria sido feito pelos militares, que se tornou público ali em 2022, que teria um teor golpista, apoiaria uma ideia golpista, e aí questionam ele se foi isso que foi discutido lá, se foi isso que foi determinado lá. Ele falou, olha, lá nessa reunião não teve ata, não teve determinação, não teve nada. Agora, as pessoas, era o assunto do momento nesse ambiente, as pessoas estavam discutindo política, estavam discutindo a viabilidade de uma intervenção, do estado de sítio, do estado de defesa, mas conversavam isso entre um refrigerante, um salgadinho, conversas aleatórias, bem o que vocês falaram, de conversa de bar, conversas descontraídas em que as pessoas tratavam desses assuntos. Então, é muito importante distinguir aquilo que o André Marcília trouxe, de distinguir o que é punível e o que não é punível pelo direito penal. O direito penal só pune algo quando você passa a executar o comportamento descrito na lei como crime. E você não tem essa execução. Você tem o quê? Cogitação e, como disse o Marcília, no máximo, preparação. E eu reforçaria aquela ideia de que o depoimento dele foi um depoimento mais de defesa do que de qualquer outra coisa, porque o ponto central da acusação que foi desmontado por esse depoimento é a ligação entre 8 de janeiro e a trama golpista. Porque 8 de janeiro é o ato executório que é alegado pela PGR, pelo STF, que permite tornar palpável esses crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe de Estado, é o que permite tornar palpável, mas como não existe nenhuma ligação entre a trama golpista e o 8 de janeiro, e essa tese da PGR e do STF cai por terra. E o Mauro Cid ele foi lá e confirmou que não existe essa relação. E aí é de volta para o que o Marcília falou. Então você tinha a cogitação e, no máximo, olha lá, uma preparação, mas jamais uma execução. Por isso, mais uma vez, aí se reforça esse depoimento do Mauro Cid como um infiltrado da defesa. Ele usou ali uma metáfora do futebol, né? É como o camarada que perde o pênalti, o pessoal fica pedindo para matar o jogador, né? Nesse sentido que o pessoal estava reclamando, tinha que fazer alguma coisa, tal. A metáfora do futebol representa muito bem essas manifestações, esses desejos, explosões de raiva que as pessoas têm. Não quer dizer que agora vamos ter que enquadrar todo mundo que no grupo de futebol lá dos amigos fala, devia matar esse juiz aí, opa, enquadra ele no inquérito que está desejando a morte do juiz e quem sabe vai acabar invadindo lá o campo para cometer o crime, né? É levar muito literalmente o que são metáforas, Marcília. Bravatas, né? Bravatas. E é o que, bom, acho que o Deltan e o Kilter, eles estão aqui, eles têm lugar de fala, para usar essa expressão tão bela que a esquerda cunhou, eles sabem muito bem como funciona a política. Você recebe de tudo, eles bem estavam dizendo. O seu WhatsApp enfim, é um ninho de maluquices, né? A quantidade de maluco que não mandam coisas para político, não é? Inclusive para jornalistas. Se você for também pegar o WhatsApp dos jornalistas, é o dia inteiro recebendo maluquices. Eu mesmo, confesso, depois que, bom, como advogado, as maluquices no meu WhatsApp são sempre são recebidas. No meu X, na DM, né? E a gente recebe de tudo, absolutamente de tudo. Pessoas mandando áudio do nada, se vocês forem ver,
dizendo coisas como se fosse íntimo seu, olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, ou dando ideias mirabolantes para qualquer coisa, ou convocando você para... Enfim, isso é normal, as pessoas têm hoje acesso ao celular das pessoas, de todos. Eu estava vendo outro dia, estava até conversando com um político, que é até aqui de São Paulo, e ele dizendo que ele próprio fornece o celular, que ele próprio fornece, porque as suas redes, dá acesso a elas, força que as pessoas procurem o celular e não a ouvidoria e coisas assim, justamente porque isso dá uma maior pessoalidade, porque as pessoas estão acostumadas. Aqui não é numa loja, você não quer ir numa loja e reclamar de algo e a pessoa dizer para você, ó, manda um e-mail, você quer ir lá falar diretamente com alguém, o WhatsApp dá essa personificação. Então os políticos, claro, se valem disso e as pessoas se sentem também impingidas a fazer isso. Agora, tratar o recebimento disso, ou o repasse disso como algo... É aquela história, retweet, a gente não fala, retweetar não quer dizer que eu concordo, é a mesma coisa, você compartilhar um conteúdo não quer dizer que você está dando anuência a que aquilo siga em frente, ou receber não significa que você deu acolhimento. Pô, é óbvio, mas é o óbvio do óbvio, só que aqui a gente não está no terreno do óbvio. Como eu tenho dito desde muito tempo atrás, esse é um processo que começa do fim para o início. Os processos eles começam do início para o fim quando eles são jurídicos. Quando eles são políticos, é o contrário. Eles começam do fim para o início, e é o caso. Quando começa do fim para o início, você condena primeiro todo mundo dentro da sua cabeça e depois você, juiz, vai trilhando o caminho reverso, vai voltando atrás e tentando construir a narrativa para você poder concluir em relação à condenação. E é mais ou menos isso. Então, tudo que é fato, como esse de ter uma minuta no celular, ou alguém falou não sei o quê, tudo isso que deveria ser descartado num processo jurídico ou judicial normal, aqui vira as peças-chave do tal do golpe. Pois é, a questão é que durante ali o depoimento do interrogatório do Mauro Cid, nesse ponto em que se falava sobre a conversa do bar, em que teria havido o planejamento desse ato golpista ou dos kids pretos que iriam agir, acabou também não sendo levado muito a sério, porque virou motivo de piada. A gente vai rever ali na pergunta do advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, e a resposta do depoente e as intervenções do ministro Moraes ficou mais em brincadeira do que alguma coisa séria de um interrogatório. Vamos acompanhar esse trecho. Porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte, dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos kids pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência... O nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade?
Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas... Pois é, dá a impressão que o ministro vai descartar esse trecho do depoimento, mas esse trecho do depoimento revela muito, né, sobre a seriedade da tese. Revela muito, e revela uma coisa essencial, Tosi, que eles estavam todos conversando sobre uma possível vítima do crime que estava na posição do juiz. Esse trecho mostra o absurdo que é esse processo. O próprio Alexandre de Moraes perguntando, tem alguma coisa aí contra mim? Nessa reunião vocês planejaram alguma coisa contra mim? Ou seja, ele é um ator do processo. Ao mesmo tempo que ele é juiz, julgador, conduz, decide, faz busca e apreensão, manda prender, faz delação, interroga, ao mesmo tempo tudo isso, ele é um possível atingido, ele é uma vítima do caso. Isso é inexplicável para qualquer pessoa que viva numa democracia do mundo. Ou ainda, ditaduras que têm uma regra de imparcialidade, de império da lei. Isso é inexplicável. Eu não consigo entender como tem brasileiro que possa defender isso. É indefensável. Isso fere qualquer ideia de objetividade, de justiça, de imparcialidade no mundo. E depois Sérgio Moro, que era parcial, né? Não, ou é Supremo. Isso mostra como a atuação do Supremo é política. Quando livrou Lula e quando quer condenar numa conta de chegada a Bolsonaro. Ô, Deltan, mas eu acho que tem algo ainda mais grave que isso nesse caso, que foi a piada do Alexandre de Moraes. Sinceramente, o que foi aquilo? Ele falando, não, conversa de bar com Guaraná e salgadinho. Ninguém riu, o pessoal riu de nervoso para não ser preso, eu imagino. Acho que ele está acostumado a fazer piada no gabinete lá, os assessores rirem, porque ele é ditador, né? Manda lá o negócio, então tem que rir. Mas pelo amor de Deus, ele tentou se colocar ali como uma pessoa descontraída, descolada e não colou. Tava todo mundo com medo de falar o que pensava dele. Aquele riso de nervoso. Lembrou a minha época que eu era menor, que eu era criança. Eu e minha irmã, a gente aprontava, meu pai chamava nós dois e ficávamos os dois olhando um pro outro. Aquela risadinha de nervoso, o que a gente fala agora pro meu pai? Era esse o clima, um constrangimento total. Porque é exatamente isso que o doutor falou, eles colocou o lugar de vítima e de juiz ao mesmo tempo. E aí, ao invés de ser uma pessoa imparcial ali perguntando sobre terceiros, ele está perguntando sobre si mesmo. E compromete toda a estrutura dos depoimentos, compromete toda a narrativa. Como que eu vou falar o que se falou sobre você na sua cara? É igual falar uma fofoca na sua frente, eu não vou falar. É claro que não, se você quiser depois a gente conversa, mas aqui na frente da câmera, na frente de todo mundo, acho melhor não. Então, se criou esse clima ruim, não só porque a situação é difícil, porque é um constrangimento geral, se criou um clima ruim porque o Alexandre de Moraes, ele transcende a lei, colocando ali as suas próprias vontades, seus próprios desejos, impondo que ele deve ser a vítima, o acusador e o juiz. Então, ele se sobrepõe e ali a gente percebeu isso pelo ambiente, pela risada, pelo Mauro Cid não querendo falar o que de fato foi comentado sobre o Alexandre de Moraes. Olha, eu quero registrar que eu não gostei disso aí, esse negócio de criticar a piada sem graça. Eu não gostei disso. Esse é o primeiro ponto. A gente seja melhor que o Alexandre de Moraes nisso. Não achei legal esse negócio de criticar a piada sem graça, pode ser, não é justo. Como é que e tem nós? Deu aqui, até né? medo dele fazendo piada, aquela cara assim, sombria, não deu boa, não. Tem uma regra no tribunal que você não conhece, que é piada de juiz, todo mundo dá risada. Ah, entendi, mas nem essa deu certo, então o pessoal ficou com medo até de rir. O Marcília tá rindo lá. Marcília, piada do juiz é assim, tem que rir. É que no caso do Moraes, ao contrário, decisão dele que a gente dá risada, né? As piadas a gente fica sério, que tem essa nuance aí. Veja, essa passagem, ela eu até postei na minha rede, no meu X e Instagram e tal, porque ela é típica daquilo que a gente lamenta, né? Fora essas questões que a gente comentou, desse Mauro Cid, Mauro indeciso, Cid, né? E não sabe, não viu. Aliás, ele talvez possa até mesmo ser um membro bom aí para o governo Lula, porque o Lula, eu estou aqui dando uma ideia só, né? Porque do Lula, é o Lula que nunca sabe de nada, né? O Lula não sabe, nunca viu. E agora o Cid também não sabe, nunca viu. Enfim, curiosamente, a gente vai encontrando essas semelhanças, né? Enfim, mas seja como for, eu acho que o que é constrangedor desse vídeo, fora a questão do mérito, é realmente isso, como vocês bem colocaram. O ministro Moraes dizendo, bom, o meu nome foi mencionado, né? Cara, é um negócio que eu não imaginava ver
num judiciário democrático. Eu vi isso quando eu li, por exemplo, tem um livro que está aqui em algum lugar, O Zero e o Infinito, que agora me fugiu o autor, mas é um livro que conta os processos de Moscou, e é uma ficção, né, um romance, mas conta como era. Eu lembro disso ter, né, o juiz dizendo, você falou de mim quando? Quem que me mencionou? E assim por diante. Né? Eu, por exemplo, esse sábado até fui dar uma aula sobre o processo de Kafka, e no processo de Kafka você encontra isso, né? Tá lá no meio do romance, que virou um documento quase hoje em dia, quase que conta a nossa história, mas no meio do livro tem isso. Olha, você falou de mim. Agora, aqui a gente está numa suposta democracia, ainda que relativa, segundo o Lula. Então isso não cabe, isso não existe, isso aconteceu em diversos momentos. A gente pensou esse daqui para o nosso público, para comentarmos, mas se a gente buscar durante esse processo, isso aconteceu diversas vezes, inclusive na delação do Cid. Me lembro bem que um dos vídeos da delação do Cid é esse, é o Moraes dizendo assim, o senhor então o senhor sabe quem que me monitorava? E era isso, a pergunta era essa, quem que me monitorava? Imagina só se esse juiz é um juiz imparcial, se esse juiz não é um juiz que é parte, se esse juiz não é um juiz suspeito. E vale também lembrar que uma das causas de impeachment de ministro do Supremo, está lá na lei de impeachment, é um juiz suspeito julgar um caso mesmo assim. Então a gente está no Brasil. No Brasil vale a lei que sai da boca de quem manda e não da palavra dos nossos textos legislativos e da nossa Constituição. Sobre essa pergunta que o Marcília fez aí, o senhor sabe quem me monitorava? A gente tem um vídeo aí, foi feita a pergunta para o Mauro Cid, vamos ver o que ele respondeu ao Moraes. O senhor tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Bom, algum comentário sobre esse monitoramento aí, a fala dele? Olha, só uma questão de ordem aqui. Cuidado com essa seta. Vocês estão com uma seta aí no meio da testa do Moraes. Tem uma setinha ali do vídeo. Cuidado, hein? Vamos pegar quem está mexendo na seta. Foi na hora de separar os vídeos ali na pressa, né? Hoje foi tudo feito assim, no afogadilho, em função do horário. Ficou a seta esquecida. É uma ameaça ao Estado democrático. Mas onde que a seta foi parar, né? Na testa do homem. É que o Moraes nunca coloca a mão na cabeça e a gente colocou a mão na cabeça para ele refletir. Meu Deus, foi pior mesmo que eu não deixei ele morar. Conseguiu superar. Tem um outro trecho que eu queria colocar para vocês comentarem aqui, que durante o depoimento o Mauro Cid disse o seguinte a respeito da suposta fraude nas urnas, né? Ele falou assim, esse aqui é daqui, tá? Não precisa soltar o vídeo não, esse aqui não tem vídeo. A grande preocupação do presidente, no meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas, né? Coisa que sempre foi muito ostensivo dentro da opinião do presidente. Ele sempre buscou uma fraude nas urnas, afirmou o Cid. Há problema em buscar, tentar pedir para que vejam, que estudem, que analisem se houve fraude nas urnas, é próprio de quem perde uma eleição, né? E uma eleição acirrada, é natural e é legítimo isso. Algum problema nessa... Depois, durante o depoimento, houve mais explicações sobre isso, mas essa frase dele aqui, dizendo que era uma determinação, uma fixação, um ponto de busca constante do Bolsonaro, descobrir se havia indícios de fraude, não é natural? É questionamento de fraude não só quando perde, mas quando ganha também, né? Porque desde 2018 o Bolsonaro já falava da questão das urnas, do voto impresso e tudo mais. Claro que se intensificou isso com o tempo, com o tribunal cada vez mais ativo, cada vez menos democrático, cada vez mais parcial. Ele foi intensificando esse discurso e necessitando, pedindo
por uma audição melhor, pedindo que as Forças Armadas auditassem as urnas, pedindo que fosse feito voto impresso, pedindo uma série de coisas que são democráticas, são legítimas. Mas me parece que a urna eletrônica virou um tabu, igual a vacina do Covid na época. É inquestionável, você não pode perguntar nada, você não pode questionar nada, você não pode sugerir melhorias, você não pode comparar com países envolvidos, por exemplo, que tem o voto impresso e auditável, mesmo que a urna seja eletrônica ou não, tem ali a impressão, o comprovante do voto. Então, ao levantar essa questão, Bolsonaro tem uma pauta legítima, é completamente normal, uma melhoria do processo. Ele questionou quando ganhou a eleição, questionou quando perdeu a eleição. Me parece algo também imparcial. Mas agora, você usar isso, esse questionamento, essa pauta como um pretexto de golpe, como ele queria dar um golpe, como ele queria acabar com o Estado Democrático de Direito, já é um salto logístico, um salto de interpretação enorme, que é impossível você fazer. Qualquer um agora que pedir uma melhoria no processo democrático, no processo eleitoral, vai estar planejando golpe. Não, isso não existe. Então, esse salto que é o grande problema que faz o Alexandre de Moraes e tenta fazer com que o Cid confesse. Ele coloca, e isso é fato, Bolsonaro sempre foi muito enfático em relação a essa questão das urnas, tanto que desde que foi aberto esse processo contra ele, fala, olha, tem lá o inquérito tal, página tal, que está em sigilo, depois vocês vêm, fala sobre as urnas tal. Ele sempre bate nesse ponto e me parece que isso não é golpe nenhum. Eu queria enfatizar o que o Gui falou. Quem não viu esse processo, talvez não tenha percebido como que eles constroem a narrativa do golpe. Eles constroem a narrativa em cima da tese de que se buscava desde lá atrás legitimar um golpe de Estado por meio do questionamento do sistema eleitoral. E aí, com essa narrativa, que é uma coisa totalmente artificial, porque, como o Gui disse, é legítimo e acontece desde 2018 esse questionamento por parte do Bolsonaro. Aliás, antes, a gente teve questionamentos até do próprio Dino aqui no Brasil, as urnas eletrônicas. Nos Estados Unidos, a gente teve questionamentos. Em democracias avançadas do mundo, as pessoas questionam. É legítimo você questionar o resultado da eleição em qualquer democracia. Aliás, é legítimo você falar tudo que a lei não te proíba falar. E não existe nenhuma vedação legal em lugar nenhum sobre você questionar a urna eletrônica. Então é algo que você pode sim fazer como cidadão. Contudo, eles têm não só tratado como um tabu, eles têm criminalizado o questionamento às urnas eletrônicas a ponto de se derrubar as redes sociais do monarca, porque não foi que ele atacou as urnas, ele questionou, ele levantou indagações, ele fez perguntas sobre as urnas. Isso fez com que o monarca tivesse as redes sociais derrubadas. Ninguém me falou, eu fui lá, vi a decisão, vi as decisões do caso monarca, ele teve as redes derrubadas porque ele levantou perguntas, nem afirmações, perguntas. Então, a questão é de qual lado que está a legalidade e a ilegalidade? Não é do lado de quem questiona porque é algo permitido, é do lado de quem está derrubando, de quem está censurando um determinado tipo de discurso. E aí não só, então, criminalizaram esse discurso ou ilegalizaram esse discurso, mas passaram a usar a estratégia de classificar esse discurso como se fosse uma parte de um grande plano e trama golpista que existe desde lá 2018, 2019, quando os questionamentos começaram, como se Bolsonaro já estivesse antevendo que ele podia perder a eleição em 2022 e aí isso seria usado como fundamento para dar um golpe, que é uma tremenda balela. Balela, você não pode usar um comportamento legal ilícito para você criminalizar uma conduta, para você incriminar alguém, quando era algo perfeitamente legítimo. Mas é exatamente uma tese central desse processo que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. É mais um absurdo ou ilegalidade desse processo. Isso lembra o voto do ministro André Mendonça, né, no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ele disse que pode-se desconfiar da justiça eleitoral, assim como pode-se desconfiar da existência de Deus. Né? Uhum. Não é uma coisa que você vai vetar as pessoas de terem desconfiança de... Bom, Marcília. Congelou. Ele ficou com medo de falar das urnas eletrônicas, ele congelou. Daqui a pouco esse é o efeito que tem. A censura tem esse efeito aí, ó. Tem muito brasileiro aí congelado. Daqui a pouco o Marcília vai voltar, já vai rapidinho descongelar ali. Deve estar frio lá em São Paulo também. E nós retornamos com a avaliação do Marcília nesse ponto. Bom, em relação à prisão de autoridades da República na minuta do golpe, houve um momento de humor novamente, porque Mauro Cid relatou que Bolsonaro teria revisto a minuta e mandado tirar vários nomes, mas só deixou um ali na minuta.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Bom, a gente tem agora outro congelado, pode tirar. Aí voltou, Marcília. Bom, Marcília, por essa fala do Mauro Cid, dá a impressão que a briga era mano a mano, né? Tudo que o Bolsonaro queria era pegar o Alexandre de Moraes. Tirou todo mundo da minuta do golpe, prende só o cara, né? Prende só ele. É uma coisa crível? É uma coisa totalmente incrível, né? E justamente por isso, porque, veja, primeiro assim, né? Não faz nenhum sentido você acreditar que o problema, a gente tem dito isso a todo momento, né? O ponto aqui do Moraes é que ele tem o respaldo dos demais ministros, né? Então, assim, de duas uma, vamos pensar aqui, né? Com a cabeça, um pouquinho mais de 2 neurônios. Se você acha que o STF é só o Moraes, bom, não tem mais ninguém. O Moraes é o único ministro que pensa desse jeito. Todos os demais são incríveis e bonzinhos e etc. Bom, você tem 2 neurônios. Se você acha que o ministro Moraes saindo, os outros ministros vão achar que, poxa, saiu Moraes, agora a gente vai ficar aqui na Constituição, apenas com a Constituição. Bom, de novo, você tem 2 neurônios. E se você acha que... porque é isso, se prende o Moraes, os outros estariam soltos, né? Os outros dariam continuidade. Agora, não, os outros não vão dar continuidade porque haveria um recuo em razão do golpe. Bom, se os demais recuariam em razão do golpe, por que prende o Moraes? Moraes poderia então ficar ali também recuado. Eu não repito a vocês, né? Eu não duvido que em algum momento essas histórias ou algumas histórias tenham circulado. Veja, uma pessoa que exerce um cargo de presidente da República, que está dentro do Palácio do Planalto, em algum momento situações assim ocorrem. Se você for ouvir todos os presidentes da República, certamente eles têm histórias de gente maluca que circulou dizendo A, B, como a gente estava falando no início. Agora, isso significa o quê? Nada. Se isso não foi posto em prática, se isso não foi levado a sério, se isso não passou de uma ideia, bom, isso em si não é crime. Agora, estou pressupondo aqui que o Mauro Cid esteja falando a verdade. E é muito difícil essa pressuposição, porque ele tem 25 versões sobre os mesmos fatos, e hoje a gente viu o quanto que ele está constrangido diante, a gente viu ao vivo ali, eu assisti boa parte dos depoimentos, e é de dar raiva, dá vontade de tirar ele dali e falar assim, pô, cara, você volta aqui quando você souber de alguma coisa. Então, é óbvio que ele está constrangido, é óbvio que ele está coagido, ele chegou ao ponto, em algum dos momentos, eu acho que a gente não vai levantar esse vídeo, mas eu me recordo que ele chegava a dizer assim, escuta, eu me lembro muito bem que o saco de dinheiro que chegou foi posto aqui do lado da minha mesa e eu botei bem do lado, e aí o advogado pergunta, acho que o Juca, que é o advogado do Braga Neto, pergunta, e onde você recebeu esse dinheiro no Alvorada? Isso eu não lembro. Pô, você lembra com detalhes onde você colocou o dinheiro na sua sala, mas você não lembra onde você recebeu no Alvorada? Pô, é difícil de acreditar. E aí perguntavam, e em que momento você recebeu? Também não lembro. E que hora você chegou? Não lembro. E que hora você saiu? Não lembro. Pô, não lembra nada. Ele só lembra o fato que ele contou na delação. O resto todo ele não lembra. E isso é um indício, vamos dizer assim, de uma delação ou de uma versão não tão apegada à verdade, ou não tão crível. Quando o Deltan está aqui para não me deixar mentir, quando você começa a perceber que um depoente conta um fato, mas não conhece o contexto do fato, é um bom indício de que ele não está trazendo, vamos dizer assim, a maior veracidade do planeta para os autos.
Porque é isso, um bom indício de verdade é você saber o que cerca aquele fato que você está contando. E o Mauro Cid, tudo ele não sabia, ele só sabia um fato, que era o que ele disse na delação. Essa questão do dinheiro é interessante também. Ele reconheceu em determinado momento hoje que ele recebeu uma caixa de vinho com dinheiro dentro do Braga Neto, que seria para financiar as manifestações, a PGR usou isso, a Polícia Federal usou isso. E aí perguntaram para ele quanto que tinha aí nesse negócio. E aí ele disse menos de 10 mil reais. Aí eu comecei a rir. Qual manifestação que você financia com 10 mil reais? Você não aluga um carro de som com 10 mil reais. O pessoal do Lula, nesse aspecto, tem muito mais dinheiro, muito mais bala na agulha, né? Desvio do INSS, aí não se conta aos milhares de reais, né? Milhões, bilhões. Né? Você está falando que o Lula roubou o INSS? O pessoal do Lula dentro do INSS. Agora o Tosi também. Tosi quer fazer companhia para o Guilherme Kilter na cela. Mas vocês percebem a diferença dos valores, dos cifrões de um e do outro lado aí? Sim, eles conseguem pagar muito pão com mortadela, conseguem mesmo. Eu estava com uma pergunta aqui na ponta da língua. Assim, eu perguntei para o Marcílio, mas queria saber de vocês. Será que o golpe se resume a isso? Era o Bolsonaro falando, me dá essa minuta aqui, tira o nome de todo mundo e prende o Moraes. Esse é o golpe que eu vou praticar. O Marcílio fez um ponto muito forte. Assim, não faz sentido a ideia de que você vai prender só o Moraes quando você tem outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Que golpe é esse que você anula uma pessoa, mas você deixa outras 10 com o mesmo poder, quando você sabe que o Supremo é, em grande medida, antagônico ao Bolsonaro? Não é só o Moraes. O que fica parecendo era que foi mais assim para usar as palavras do Mauro Cid, mais uma bravata ali de momento, mais um momento ali talvez até de descontração, talvez até de piada, que se risca todo mundo e diz, não, só esse cara aqui, porque assim, não faz sentido. Agora, vamos avançar, vamos dizer que fizesse sentido. Vamos dizer que ele tenha feito isso, que ele tenha arriscado, todo mundo disse, vamos fazer e vamos pegar esse Moraes. A questão é, ele assinou, ele botou para frente, aí o que o Marcílio falou, se você não faz isso, você ainda está nos atos de preparação e cogitação, você não atravessou para execução, isso é absolutamente impunível. Você não tem como, num processo penal democrático, você querer acusar ou punir uma pessoa por algo que ficou na cabeça dela ou fez parte de uma preparação que não foi levada adiante. Agora, você fez uma questão interessante, Heitor. Você disse assim, olha, tudo era então antagonismo do Bolsonaro com Moraes? Olha, talvez não. Agora, o contrário eu acredito que é assim. Isso me lembra, Tosi, aquele 7 de setembro de 2021, foi o auge da tensão do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, enquanto ele ainda estava no poder. E que todo mundo apoiava que fosse feito impeachment do Alexandre, que fosse tomada qualquer medida judicial, qualquer medida possível, cabível contra Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro tinha, sim, respaldo popular e apoio popular para fazer alguma coisa, para tomar alguma decisão, para afastá-lo, para fazer o que for. E ele não fez, ele mandou uma cartinha para o Alexandre de Moraes, falando, ó, ministro, tá ruim os seus posicionamentos, melhora aí e tal. Foi o auge da tensão com ele e o Alexandre de Moraes. Não me parece que mesmo depois de ser presidente, de ter a máquina na mão, de ter todo apoio e respaldo popular para tirar o Alexandre de Moraes de lá, quando ele está em baixa, quando ele perde a eleição, quando ele já fez a transição, o próprio Mauro Cid falou, olha, as funções do gabinete estavam esvaziadas. Eu estava cobrindo 2, 3, porque já tinha feito a transição. Ele já tinha nomeado generais do Lula, já tinha nomeado a equipe de transição. Ou seja, nessa hora, quando você está em baixa, é a hora que você vai dar o golpe, a hora que você vai atrás do Alexandre de Moraes, não tem nem lógica. E se tivesse as Forças Armadas junto com ele, que o Mauro Cid tem comprovado agora com esse seu depoimento, que ele não tinha nem unanimidade, nem, sei lá, 50% das Forças Armadas, também não faria sentido, como o doutor falou, só o Alexandre de Moraes. E o Lula vai sair, vai ficar lá para competir outra eleição, preso por corrupção e o Bolsonaro ia deixar ele solto. Só o Alexandre não faz o menor sentido. Então, a gente tem que avaliar com o mínimo possível da lógica e se ater aos fatos. E os fatos mostram que, de fato, não tinha viabilidade nenhuma para ele fazer isso ou sequer executar qualquer plano de ação que tivesse sido montado. Pelo andar da carruagem, na nossa análise aqui, parece que o depoimento do Mauro Cid foi um revés mesmo para a tese da Procuradoria-Geral da República, né? Porque ele não confirmou quase nada, se esqueceu, não lembrava, não soube onde recebeu o dinheiro, onde entregou o dinheiro. Ele realmente tergiversou muito e não disse nada com nada em muitas das respostas. Sabe o que eu sinto, Tosi, que é o ponto positivo, o ponto alto disso? É que é transmitido ao vivo.
para todo mundo ver. Então não é escrito igual depoimentos na Polícia Federal e não é sigiloso igual eram os outros depoimentos que foi gravado e depois o Alexandre de Moraes soltou. Por que eles faziam? Me parece que era isso que eles faziam. Eles pegavam um trecho da fala do Mauro Cid, escolhiam aquele trecho, soltavam para a imprensa como, Bolsonaro deu golpe, porque ele falou que teve reunião. O Bolsonaro se reuniu com os chefes das Forças Armadas. Então isso é uma evidência, e daí toda a mídia, toda a imprensa espalhava essa narrativa do golpe. Agora não dá para fazer isso, porque está todo mundo vendo inteiro o depoimento. Está vendo ele gaguejar, está vendo ele falando, não sei, não estava lá, não sei o quê. Não dá mais para ele pegar um pedaço e falar que aquele pedaço, que aquela frase embasa toda a narrativa dele. Então isso eu acho que é um grande ponto favorável para a gente. Vamos ver mais um trecho de vídeo do depoimento hoje, nesta tarde, do Mauro Cid no inquérito, né? Agora no interrogatório sobre esse processo do suposto golpe. Sobre as insistentes cobranças que ele recebia para fazer uma medida de exceção, uma intervenção militar, informações que iam buscar junto a ele para rompimento da ordem. Veja o que o Mauro Cid afirmou. O tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso, e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então era tipo uma mensagem de despedida. Uma mensagem de despedida, ele afirmou ali, né? E repetiu várias vezes que nada foi feito e nada ia ser feito. Já estavam desarticulando e pedindo para as pessoas acreditarem no país. Como é que utiliza um trecho desse agora para corroborar a tese da acusação? É muito difícil, Tosi. E eu vi uma matéria que levantava algumas inquietações dos militares com a tese central desse processo, que é a tese que vincula o 8 de janeiro com as articulações golpistas. E sem essa vinculação, tudo cai. E os militares, eles ficavam incomodados porque eles falaram, olha, não faz sentido. Basta você pegar alguns fatos que você vai ver que não faz sentido essa vinculação. Um dos fatos é que nenhum dos grandes generais estava ali em Brasília no dia 8. Eles estavam viajando, estavam de férias. Como que você vai dar um golpe sem os grandes generais do Exército ali em Brasília? Como é que você vai ocupar sem os grandes generais? Não tem como. Mas Bolsonaro estava fora, estava no exterior, estava na Flórida, e aí até Eduardo Bolsonaro brincou, vai ser o quê? Golpe agora por e-mail? E aí você tem o Mauro Cid falando. E ele foi questionado numa outra oportunidade, nesse mesmo depoimento no dia de hoje, sobre se o presidente Bolsonaro ele trocava mensagens, se ele tinha contato com as manifestações que ficavam em frente aos quartéis. E ele falava, não, ninguém nos procurava para isso. Ninguém nos procurava para passar mensagem para o Bolsonaro, nem o Bolsonaro buscava mandar mensagem para os manifestantes que estavam nos quartéis. Ou seja, ele fez um corte completo na ligação entre as coisas. Então, mais um elemento aí, alguém que teria em tese um viés acusatório, né, que estaria contribuindo com a acusação, essa pessoa veio e com todos os riscos aí de perder os benefícios, falou, não tem essa vinculação. Isso, mais uma vez, desmonta essa tese, Tosi, e enfraquece a acusação. O que me parece, olhando para isso tudo que está acontecendo, é que tem uma história aí sendo traçada, é uma história em que existe um objetivo pré-determinado e o PGR, o Ministério Público, traçaram algumas hipóteses e começaram a ir atrás dessas hipóteses, construir essas hipóteses, só que existe uma beligerância tamanha entre Moraes e Bolsonaro que hoje Moraes vê a condenação de Bolsonaro como uma questão de sobrevivência.
e eles não vão reconhecer mais a verdade. Não é uma questão de verdade, não é uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência política do Moraes diante de um adversário ou inimigo político dele. O final dessa história a gente já sabe, né, Todd? As cartas estão dadas, todo mundo está caminhando aí para a prisão do Bolsonaro, independente se os depoimentos, se as delações forem completamente favoráveis à tese de que não houve golpe, de que não houve planejamento do golpe. A gente sabe que tem uma forçação, uma narrativa nesse sentido, para incriminar todo mundo possível e condenar esse pessoal e levar em cana. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje é bom porque ajuda a gente a desmontar a narrativa. Mas, na prática, que efeito tem? Eu acho que o PGR não vai mudar de ideia. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não vai mudar de ideia, porque o Mauro Cid, uma hora, falou, não sei, não estava lá. Nossa, vai virar uma chave na cabeça do Alexandre de Moraes e eu falo, não. Então o que eu estou fazendo aqui? Está tudo errado, vamos parar isso aqui que não existe golpe. Não, a gente sabe que ele vai continuar, ele vai fazer cherry picking, vai escolher ali as frases que mais corroboram com essa tese do golpe, vai escolher ali outras testemunhas, depoimentos que mais corroboram com a tese dele e vai caminhar com essa tese. O que a gente tem são os outros fatos para comprovar para o resto do mundo que não é uma verdade. O que você está dizendo então é que é como se fosse um jogo de cena, um teatro então que nós estamos assistindo. Como era o teatro dos julgamentos, digamos, da Inquisição, né? Ia julgar lá, mas você já sabia que a pessoa estava para inglês ver só, porque já tem os outros, né? Marcília. Eu acho que não é nem para inglês ver, porque quando o inglês vê, eles também, o ministro fica com medo, né? Vamos nos lembrar que quando isso sai nos jornais internacionais, aí que eles se preocupam. Então, é para turminha, é para bolha ver mesmo. E eles não querem que mais ninguém veja. O que me parece claro, até vi uma notícia hoje de que o Bolsonaro estaria procurando alguns advogados desses, enfim, medalhões, né, como a gente diz, e que para darem pareceres sobre o caso. E a notícia, salvo engano, também dizia que, independente disso, ele não acreditava que esses pareceres pudessem interferir no caso, no julgamento, mas era para guardar para o futuro. Eu acho que é um pouco essa a estratégia mesmo, né? Essas interferências ou essas incongruências, elas não são para agora, porque nós temos um caso viciado. O vício aqui é óbvio. Se a gente, quando nós tivemos o recebimento da denúncia, para mim ficou ali, era o mais explícito disso. O ministro Moraes passando vídeo, o ministro Moraes completamente envolvido com a acusação, parecia que ele era a PGR. O próprio PGR chegou em algum momento a dizer que ele ia se esforçar mais. Eu vou agora, como se dissesse, eu vou agora fazer de conta que a acusação é minha. Porque parece claro que a acusação é do STF. Né? Tamanho envolvimento do ministro, inclusive pessoalmente do ministro Moraes, nesse caso. Então, eles vão ser condenados. E às vezes isso acontece dentro do judiciário, só que você pode recorrer, só que eles não têm recurso. Então, o que espera Bolsonaro? O que esperam as pessoas que estão dentro desse núcleo bolsonarista? Muito provavelmente, passadas as eleições do ano que vem, nós teremos um governo que não seja esse aí, que não seja de esquerda. E talvez ou tenhamos um governo de direita que dialogue melhor, que dialogue com o STF, consiga, enfim, dar um rumo para as coisas que estão acontecendo, ou será pelo menos algum governo que tenha um pouco mais de confronto com o STF, de duas uma, ou confronto, e aí o STF pode recuar, ou algum tipo de diálogo, e aí o STF pode recuar um pouco ao menos por isso. Eu acho que é aí que está se mirando, e a gente tem com um próximo governo de direita novas nomeações possíveis para o STF, então aquilo pode ser composto de uma outra forma, a gente tem ministros ali para se aposentar, ministros que certamente estão nos bastidores dessa ventriloquia que às vezes acontece na boca de determinado ministro, mas quem está ali falando não é ele. Então, tudo isso pode compor um novo cenário, aposentadoria de alguns ministros, chegada de outros, um governo de direita, muito dessa incongruência toda pode, num outro governo, para que esse caso seja desmantelado pelas suas próprias fragilidades.
Eu acho que é... Deu para entender ali um pouco, congelou, Marcília, mas a gente entendeu, Marcília, o teu raciocínio. Eu congelei com uma careta horrorosa, mas tudo bem. Olha, houve um momento em que o Mauro Cid estava respondendo sobre os acampamentos, né, e o que o Bolsonaro teria feito. Ele disse que o Bolsonaro disse o seguinte: eu não convoquei esse pessoal para vir aqui, também não vou desconvocar, né? Eles estão aí, não vou me meter nessa história. Isso diz um pouco também, revela um pouco que o Mauro Cid ali, como eu disse novamente, mais livrou o Bolsonaro de responsabilidades hoje do que propriamente corroborou as acusações, né? Agora, de novo, antes da gente passar o vídeo, vai lá, Deltan, comenta aí, tem mais um vídeo. Uhum. Ele disse mesmo inclusive que o Bolsonaro disse, não se trata mais de Bolsonaro, não se trata mais de mim. Ou seja, as pessoas estão nesses acampamentos por algo que vai além de mim. E eu acredito que essa é a verdade mesmo. Eu acredito que houve um processo em que as pessoas participaram do processo eleitoral, em que elas viram uma série de atuações irregulares, interferências do TSE no processo eleitoral, por meio de uma série de decisões de censura, como censura prévia do documentário do Brasil Paralelo, censura do vídeo de opinião de Nicolas, como se fosse desinformação, que jamais poderia ser caracterizada de desinformação, censura do vídeo que mostrava os escândalos de corrupção do PT, que foi censurado como se fosse desordem informacional, um conceito que nem existe no Brasil. Então foram vendo uma série de decisões de interferência do TSE, as pessoas foram se indignando, as pessoas não queriam o retorno do Lula, um bandido ao poder, várias pessoas, todo um público que votou em Bolsonaro passou a questionar a atuação do TSE, vários começaram a duvidar, inclusive, a levantar suspeitas sobre as urnas. Essas pessoas foram para os quartéis, essas pessoas não queriam o retorno de um bandido, elas veem um STF que livrou um bandido e recuperou politicamente um cara que estava condenado, declarando uma suspeição que, como vocês veem, e para as pessoas já estava óbvio, foi uma decisão política, não foi uma decisão jurídica, reabilitando Lula para que pudesse enfrentar e derrotar Bolsonaro. Então as pessoas indignadas com isso, elas se colocaram na frente dos quartéis e o 8 de janeiro foi um grande ato de protesto em relação a isso. Essa é a visão que o Bolsonaro buscou externar, mesmo antes dessas manifestações do 8 de janeiro virem à tona, dizendo que não se tratava mais dele, se tratava de algo para além dele. E é a minha percepção, a partir de vizinhos que eu conheço que foram à frente dos quartéis, pessoas que eu conheço que foram à frente dos quartéis, diálogo, comentários, de estar ouvindo o que está acontecendo nesse processo, é a percepção que eu tenho que é verdadeira. Agora, a PGR, ela construiu uma história alternativa, né? Ela construiu uma outra história, uma narrativa dizendo que tudo era uma preparação para um golpe e 8 de janeiro foi o ápice disso, com as pessoas indo, quebrando tudo e buscando tomar o poder. Só tem um problema nessa história. Não tem uma prova disso. Tem nada. Não tem uma prova que ligue 8 de janeiro com o resto. E aí a questão é, vai condenar sem prova? Sem um fiapo de prova? Sem nada que mostre essa ligação? Não tem como. Eu estou muito curioso para ver o exercício, a elasticidade, o contorcionismo que o STF vai ter que fazer para condenar Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Será que o depoimento do Mauro Cid é confiável e ele deveria servir para embasar todo o edifício acusatório aí que fundamenta a tese do golpe de Estado, né? Mas vamos relembrar o que ele disse algum tempo atrás, começando por esse trecho aqui, de março do ano passado. Vale a pena a gente relembrar de quem estamos falando. Eu vou dizer pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Meses depois, em novembro, em um novo depoimento, o Mauro Cid foi interpelado por Moraes. O ministro ameaçou cancelar o acordo de colaboração dele, mandar Cid de volta à cadeia e dar prosseguimento às acusações contra o pai, a esposa e a filha do militar. Vamos relembrar também. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já ao pedido da Polícia Federal,
já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos Cristina, vamos transcrever, né? Vamos transcrever. Olha, essa citação dele aí, do pai, da esposa e da filha, né? Por mais que alguns tentem enxergar isso como parte da explicação, de conscientizá-lo, de que não poderia mentir, mas quem costumava ameaçar a família são outros tipos de organizações, né? Ô, Tosi, acho que vocês foram muito felizes na escolha dos cortes, das falas, né? Primeiro, o Mauro Cid falando que o Alexandre de Moraes prende quando ele quer, solta quando ele quer, que ele já tem a versão narrativa deles, eles só querem gente que confirme isso. Depois, o próprio Mauro Cid, num depoimento, com o Alexandre de Moraes questionando, e o Alexandre de Moraes fala, olha, lembra que você não pode omitir, lembra que você não pode mudar as versões dos fatos. Se você mudar, se você omitir, pode acarretar em prisão, em consequências para você, para sua família. Ou seja, é a prova cabal daquilo que o Mauro Cid falou no outro áudio que foi vazado, de que o Alexandre de Moraes determina e ordena o que ele quiser. Então, se você não está falando aquilo que eu quero, não o que são os fatos, não o que você sabe, não o que é a sua versão, mas o que eu quero que você fale, aí sim você pode sofrer consequência, a coisa pode ficar feia para você, para sua família. E esse depoimento que a gente viu hoje é mais uma prova disso. Eles querem a versão deles comprovada. O Alexandre Moraes quer que o Mauro Cid sente na cadeira e fale: o Bolsonaro queria dar o golpe, eu tenho aqui a minuta do golpe. É tudo que ele mais queria, ele já acabava ali, encerrava, mas ele precisa ficar colhendo provas, lados, diferentes ângulos de reuniões, de falas, para pescar uma fala, para pescar alguma frase solta e fazer disso mais embasamento para a sua narrativa, que a gente sabe que já é bem frágil e não dá para continuar de pé. Dá até a impressão que é aquele golpe por telefone, né? Que ligam assim, ó, tô aqui com a tua mãe, com o teu filho, com o teu avô aqui, faz o depósito aí, Marcília. A pessoa fica muito constrangida, né? Aquilo é legítimo, aquele tipo de argumentação, Marcília? Não, não é legítimo. E eu queria aqui recuperar um outro ponto que o Deltan tinha levantado e que eu acho que é importante também para a gente entender o contexto disso tudo, que é o fato de que eles alegam que esse golpe começou lá em 21, 22, enfim, lá no início, desde lá, ou seja, a PGR alega que a tentativa de golpe estaria ocorrendo, né? Isso é importante para a narrativa deles, para eles não dependerem totalmente do dia 8, né? Então, como o dia 8 seria a tentativa óbvia, né? Bom, isso traria um imenso problema, inclusive nesse caso do Ramagem, né? Porque o Ramagem, então, poderia, por exemplo, ser por inteiro excluído desse caso pela aplicação lá do artigo 53. Se a tentativa fosse no dia 8. Mas como a tentativa começou lá atrás, então, enfim, o crime começaria lá atrás. Só que isso tem um problema técnico muito difícil de parar de pé e que vem sendo, até agora, pelo menos, não tem sido alvo dessa discussão toda, mas em algum momento vai ser. E o fato é esse, né? Como é que você começa um golpe lá atrás, enquanto o poder, inclusive, estava na sua mão e deixa o poder sair da sua mão para depois o golpe continuar? Como é que você, por exemplo, aprova esses artigos, que são justamente os artigos de abolição de golpe de Estado, abolição violenta e o próprio golpe de Estado? São dois artigos que foram aprovados pelo Bolsonaro, foram sancionados por ele em 21
como é que ele sancionaria um artigo que poderia prejudicar ele mesmo, se ele estivesse lá atrás idealizando? Como é que essas narrativas todas cheias de não sei, de acho, de tudo muito vago, poderia ser concreto ou sólido se nós tivéssemos um golpe há tanto tempo feito? Pô, você está se organizando desde lá de trás e está essa zona toda, durante todo o percurso, em que ninguém sabe nada, em que um fala com o outro, em que um tira, depois põe, e etc, etc. As reuniões, houve ou não houve, as reuniões foram ou não foram, ninguém sabe exatamente como é que tudo isso ocorreu. Então é um golpe que estava sendo tentado há tantos anos e totalmente desorganizado. E mais, como é que você diz que há condutas múltiplas, por exemplo, para esses réus do dia 8, né, se eles estavam sob a organização de alguém? Né? Porque as condutas múltiplas, esses crimes multitudinários, né, você precisa, óbvio, descartar a possibilidade de que exista uma cabeça organizando aquilo. Né? Mas não. Tem uma conduta múltipla na hora deles agirem lá no dia 8, mas eles estavam sendo a massa de manobra de uma organização que vinha de anos. Então, assim, é tudo muito vago. Esse ponto desse golpe está há tantos anos em curso, sendo tentado, me parece ser algo que ainda não foi explorado, mas que na hora que for, com todas essas lacunas que nós temos encontrado, vai ficar ainda menos de pé toda essa questão do golpe. Deixa eu adicionar o que você falou, Marcílio, uma reflexão. Eles traçam lá de trás essa narrativa toda de que existiria um discurso contra as urnas como já um começo de planejamento de golpe de Estado que seria dado lá na frente. Agora, a grande questão e a razão pela qual eles precisam do dia 8, eles precisam de um ponto de apoio, é porque os crimes, como estão descritos na lei, tanto o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito como de tentativa de golpe de Estado, eles exigem que exista violência ou grave ameaça. E na teoria mais tradicional, mais sedimentada, para você ter execução de um crime, você precisa ter o começo da execução do que está escrito ali a gente chama de tipo penal, na redação do crime que é dada pela lei, pelo Código Penal. Então você precisa de um ponto de apoio, de algum evento em que tenha existido violência ou grave ameaça. E aí a denúncia da PGR recorre a 3 eventos, mas 2 são tão porcaria que eu só me concentro sempre no 8 de janeiro, que é onde eu acho que eles podem acabar apoiando. Eles recorrem as inspeções eleitorais no dia da eleição, especialmente no Nordeste, mas aí você não tem uma violência ou grave ameaça, você precisaria primeiro provar que a atuação não foi legítima, que a fiscalização não foi adequada sobre os veículos. É um ponto de apoio muito difícil. Eles recorrem à tentativa de assassinato do Moraes e de outras pessoas por meio dos kits pretos, mas aí você não teve, na própria descrição, nas próprias provas, você não tem um comando, existe uma desistência voluntária, não chegou a ter uma violência, uma grave ameaça, as pessoas não levaram à frente, mais uma vez, a execução, e aí você tem o 8 de janeiro. E no 8 de janeiro você teve atos ali de violência, ainda que contra bens. E aí eles usam o 8 de janeiro por conta disso. Só que a gente volta naquele problema, falta a vinculação. E quando eu olho, agora fazer um segundo ponto, Tosi, quando eu olho para esse último trecho que você passou, do Moraes conduzindo ali aquela audiência e advertindo o Mauro Cid, você sabe que a delação premiada, a colaboração premiada, ela foi regulada, e ela foi regulada de forma a impedir que o juiz participe das negociações. A ideia é que Ministério Público e defesa, colaborador premiado e defesa, eles negociem, eles cheguem a termos e eles cheguem a um bom termo, e não o juiz. O juiz só homologa, ele tem um papel de verificar a espontaneidade, a voluntariedade do acordo e ponto. Se as cláusulas são legais. Quando o Moraes se coloca ali dizendo, fala e fala direito, última chance.
a minha leitura de que ele está saindo da posição de um juiz imparcial, mas isso a gente até fica meio deprimido de falar, porque isso é toda hora, né? Isso aí já virou banalidade, e ele vai para uma posição de parte. E isso você vê quando ele manda instaurar inquérito, isso você vê inclusive quando ele conduz os depoimentos como ele conduziu hoje. Até o Código de Processo Penal nosso, ele tem um resquício ainda de velha guarda, vamos dizer assim, de leitura do processo penal, e ele permite que o juiz comece a fazer o interrogatório fazendo perguntas. Mas vários juízes, Brasil afora, quando atuava como procurador, vários juízes, eles começam o interrogatório e eles nem querem saber de perguntar, porque eles entendem que isso fere a imparcialidade judicial e eles já passam a palavra para a acusação. Ou então eles fazem algumas perguntas básicas e passam a palavra para a acusação, para eles não saírem da posição de imparcialidade. E Alexandre de Moraes, não só por isso, porque aí ele até tem algum respaldo legal, mas quando ele vai e ele pressiona o colaborador, quando ele pratica uma série de atos que a gente tem falado aqui, dia sim, ele se afasta completamente desse ideal de imparcialidade. Especialmente quando ele atua como juiz vítima, quando ele determina medidas de ofício, quando ele viola a lei de variadas formas. E eu me sinto mal por ter que falar isso, e falar de novo, e a gente se sente altamente impotente. E fica na esperança, como Marcília disse, realmente, de buscar uma solução e fica vendo a eleição de 2026 como uma possível solução, uma anistia que venha, um indulto presidencial que venha, ou senão a gente teria que esperar 10 anos para uma Corte Internacional de Direitos Humanos vir a caçar as decisões morais, mas para isso é muito tempo. Esperamos que a gente possa construir uma solução em prazo menor. Bom, você que está acompanhando a gente e quer apoiar o jornalismo corajoso e independente da Gazeta do Povo e programas como o nosso Última Análise, você pode assinar a Gazeta do Povo, são os assinantes que mantêm o nosso projeto, pagando apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Para assinar, você basta acessar gazetadopovo.com.br/oferta, use o QR Code na tela e também o link da descrição. Não perca a chance de estar sempre bem informado, acompanhando e apoiando o jornalismo da Gazeta do Povo. Temos um último trecho aqui do depoimento do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Ele responde a Alexandre de Moraes dizendo que não sabia da Operação Punhal Verde e Amarelo e também não sabia do teor da Operação Copa 22. O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Ok. O senhor recebeu, teve acesso a um arquivo Copa 2022 que detalhava a logística dessa operação? O que eu recebi não detalhava a logística dessa possível operação. O que eu recebi foi aquele documento inicial em que se pedia... Perdão, não da Operação Punhal Verde e Amarelo, da Operação Copa 2022. O senhor narra, então, o que o senhor recebeu? Sim, senhor. O documento que eu recebi, né, com o nome Copa 22, ele continha ali passagem aérea, hotel, alimentação, coisas para acho que 5, 6 pessoas ali no máximo irem para Brasília, né? Mas não tinha nenhum tipo de detalhamento que eu ia fazer, onde eu ia ficar. Hotel, passagem aérea, dinheiro para alimentação, coisas assim do dia a dia.
A gente viu ali que houve vários momentos de silêncio ali, né? Porque o ministro estava procurando que perguntar como se localizar diante das negativas do depoente. Não corroborou em nada a tese deles, esse trecho também, né? Não ajudou. Ficou procurando que perguntar algo para cavucar ali, uma manifestação, um depoimento, alguma coisa. Mas, de fato, não conseguiu extrair nada do Mauro Cid porque não tem nada a ser extraído. De novo, é o que a gente repetiu aqui várias vezes. Eles querem maquiar uma coisa, querem construir uma narrativa e qualquer coisa que o Mauro Cid falar, apontar se quer nessa direção, ele já vai pegar e usar isso daí como argumento. Vamos fazer o seguinte, estamos já perto do fim do nosso programa, do Última Análise de hoje, fazendo essa primeira análise do depoimento do Mauro Cid, não tinha como ser diferente hoje. Eu queria ouvir, então, do que a gente acompanhou aqui durante a tarde no depoimento, o que dá para concluir sobre o que disse o Mauro Cid, sobre a interação dele com o Moraes, com o procurador, o Gonê, com os advogados. O Marcília falou antes ali que isso vai ficar guardado como algo para mais para frente talvez frutificar e ficar demonstrado uma verdade que agora muita gente não quer ver, né? Marcília, faz as tuas considerações finais sobre esse depoimento do Mauro Cid, então, para nós. Não, é isso. Eu acho que juridicamente a delação do Mauro Cid foi fraquíssima e mostra que o caso do golpe é frágil. É frágil, mas não é jurídico o caso apenas. Então, a gente não pode, né, fazer aqui apito de cachorro, né, como a gente diz, né, ficar dizendo, olha, agora essa delação do Mauro Cid foi ruim, então todo mundo vai ser inocentado e está tudo certo. Não é verdade, né? A gente precisa ter aqui uma análise fria e entender que nós estamos diante de um momento muito político e diante desse momento muito político, essas pessoas provavelmente serão, ou pelo menos o núcleo duro do bolsonarismo, vai ser impedido de atuar dentro do tabuleiro político do ano que vem, que é essa a mira desse processo todo, essa é a mira do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, e é por aí que eles vão caminhar. E essa é a mira também da regulação das redes. Né? Percebam que a gente está aqui com o processo do golpe e com a regulação das redes caminhando com pressa e junto. E é nesse sentido, no sentido de que eles consigam fazer com que o ano que vem as eleições não sejam eleições bolsonaristas, vamos dizer assim. É disso que se está tratando. Então as pessoas precisam entender isso e nesse momento o único que nos poderia, a única coisa que poderia ser feita é o parlamento agir de forma firme, mas a gente tem aí o Hugo Mota, como temos visto, inclusive descumprindo a própria Constituição ao determinar a perda aí do mandato da Carla Zambelli em completa oposição à própria Constituição. Então, não vai acontecer nada, infelizmente, em relação a esse Congresso, pelo menos que está aí, infelizmente. Ficam expostas as inconsistências, Deltan. Ficam. O que eu vejo é o Mauro Cid tentando salvar a própria pele e tentando navegar na estreita passagem entre ele mentir, faltar com a verdade, e ele, ao mesmo tempo, está falando o que aconteceu e, vou repetir, na estreita passagem entre atender a narrativa oficial do STF e, de outro lado, falar a verdade. Então, várias vezes ele se vê pressionado a ceder e adotar a narrativa do STF, mas várias vezes ele tenta, até o limite do possível, a minha leitura, falar a verdade. E vejam o que ele disse, e vou destacar um ponto que prova isso, quando ele foi questionado sobre esses áudios vazados, Tosi, ele teria dito o seguinte: foi uma linha investigativa e eu tinha uma outra visão do que tinha acontecido. Ou seja, mesmo agora ele está reconhecendo que existia uma visão sobre os fatos da linha investigativa e ele tinha uma outra visão, uma outra versão. E aí ele foi confrontado ali para salvar a própria pele, ele se viu obrigado a ceder naquilo que foi necessário. Mas ele então está navegando, ele está num caminho estreito, difícil. Me chamou muita atenção também o fato de que ele disse que presenciou fatos, mas ele negou a participação. Peraí, como assim? Se ele negou a participação, ele então não é um colaborador premiado, ele é uma testemunha, ele não é um réu, ele não tem que fazer acordo de colaboração, ele tem que ir lá e testemunhar, porque ele não tem que nem ser acusado. Então, eu fiquei surpreso porque eu achei que depois de toda a pressão, todo o trabalho do PGE e do STF, ele ia vir com um depoimento mais alinhado à narrativa oficial do Supremo.
mas eu vejo ali um conflito interior acontecendo. Um conflito, é como se dentro dele ele tivesse pressionado de um lado para falar o que o STF quer ouvir e salvar a própria pele, e de outro lado falar a verdade. Ele fica ali no limite entre as duas coisas nesse caminho estreito. Acho que esse dilema que o Deltan colocou é bem visível na sala do depoimento. Ele está de frente para o Alexandre de Moraes, que está fazendo as perguntas para ele, da onde vem toda a ameaça, a fonte de medo dele, e atrás dele está todos os colegas dele. Bolsonaro, todos os generais que caminharam algum tempo com ele durante o governo Bolsonaro, e ele sabe que tudo que ele falar de frente para o Alexandre de Moraes vai ser ouvido depois e comentado pelos seus ex-colegas ou seus companheiros de caminhada. E a gente tem que lembrar o que trouxe o Mauro Cid até aqui. Ele já passou por 2 prisões. Ele já ficou preso mais de 6 meses. Já ficou preso com tornozeleira eletrônica, quando nesses entretempos que ele foi solto, desde 2023, prende e solta, tornozeleira eletrônica ali, depoimento aqui, 14 depoimentos na Polícia Federal. Ele está sendo usado de boi de piranha. Ele, sua família, todos estão ameaçados. Às vezes a gente tem que se colocar no lugar da pessoa também, de fato a vida dele desmoronou em 3 anos. Então, nesse sentido eu vejo que ele tem medo sim, ele quer proteger sim a sua família, a sua carreira, o que restou da vida dele, mas ele também não quer entregar aí tudo que ele pode e ceder o STF para essa ditadura judiciária. Pois bem, chegamos ao fim deste última análise, que hoje foi a primeira análise dos fatos. Obrigado, Marcílio, obrigado, Deltan, obrigado, Guilherme Kilter, obrigado a você que nos acompanhou. E fique com a gente sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e reprise no dia seguinte, pela manhã. E dê o seu like, acompanhe sempre o canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau.